Glória a Deus, que bênção, irmãos. Vamos fazer a leitura de um texto bíblico para uma sucinta meditação nesta noite. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e versículo de número 34, pode ser 15 e 34. Vamos ler até o 41, quando o texto diz: Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Vamos dirigir uma oração a Deus agora, em favor da sua casa, da sua família. Sua casa precisa de oração, sua família. Todos oram por um e um ora por todos. É assim que sempre fizemos. Seu filho, sua esposa, seus netos, sogros, sogra, genro, nora, sobrinhos, cunhados, toda a família precisa de oração. Vamos interceder. Maravilhoso Pai Celestial, nós oramos pelas famílias que são representadas nesta noite, por esses irmãos que estão aqui. Aqui estão muitos casais, estão aqui, sim, um número expressivo de homens e mulheres que intercedem pela sua casa. Um membro da família precisa da intercessão divina na vida espiritual, para que se fortaleça na fé que há em Cristo Jesus, para que seja abençoado e seja forte espiritual. Oramos pela vida financeira também, para que as portas se abram e a bênção divina venha sobre essa casa. Bons negócios, bom trabalho, boas vendas, boas compras, boa administração, milagres, portas abertas, multiplicação. Abençoa, ó Deus, abençoa a vida conjugal de cada um, o esposo e a esposa, para que se multipliquem as bênçãos, o amor, a comunhão e a concórdia entre todos. Abençoa os filhos que estudam e trabalham, e abençoa aqueles pequenos que dependem dos adultos, Senhor, para os cuidados necessários. Assim te agradecemos e rogamos pelas famílias em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, amados irmãos. O texto que nós lemos nos projeta para pensarmos um pouquinho antes o apóstolo São Paulo e o Barnabé também. Na verdade, quando nós vamos ler o Atos dos Apóstolos, eu fico fascinado por esse texto, por essas leituras, porque Atos dos Apóstolos, eu amo muito esse livro, porque é a história da igreja. E cada vez que leio, eu procuro entender melhor. E cada vez que ministro sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo, ou assuntos esporádicos dentro do texto, dentro do livro, cada vez eu fico mais feliz, porque vai ficando mais clara a palavra de Deus para nós, especialmente em Atos dos Apóstolos. Eu sempre digo que quem estuda Atos dos Apóstolos e entende as cartas paulinas. Não adianta eu querer estudar a carta aos Romanos, Coríntios
e outras cartas, 3 epístolas universais do apóstolo São Paulo, e entendê-las sem primeiro estudar Atos dos Apóstolos, porque foi em Atos dos Apóstolos que aconteceu as 3 viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem missionária, onde ele abriu algumas congregações onde não existia o Evangelho, e depois a sua segunda viagem missionária que ele empreendeu, ele abriu outras congregações em cidades que não existiam. E na sua terceira viagem missionária, ele confirmou as igrejas, ele ensinou as igrejas e viu como elas estavam e passou uma palavra de doutrina e fortalecimento às igrejas. Quando não estava presente, pelo menos mandou a carta. E é exatamente a partir de Atos que se começa as epístolas. É a partir de Atos que começa a história daquela igreja. A história da Tessalônica, quando Paulo esteve lá e começou. A história de Filipos, quando Paulo esteve lá e começou. A história de Éfeso e todas as cartas, a partir de Atos. Mas quando nós voltamos para Atos, para pensar em Atos dos Apóstolos, e deixamos as epístolas universais fora do comentário, nós entendemos num contexto histórico bem real e prático para as nossas vidas diárias. E eu estava pensando nesse texto bíblico agora, a história da companhia de Paulo e Barnabé, ou de Barnabé com Paulo. E nós poderíamos pensar nessa noite o valor que tem a companhia de alguém com a gente. E é mais ou menos sobre isso. Na sua segunda viagem missionária, desce de Jerusalém Silas e mais um outro apóstolo, discípulo, para passar a ideia para os novos convertidos que Barnabé e Saulo estavam certos, para passar a ideia apostólica que veio de Jerusalém. E Silas fica por ali e não quer voltar para Jerusalém. Paulo então convida Barnabé: vamos, Barnabé, fazer mais uma viagem missionária. Vamos ver como estão os nossos irmãos por toda a cidade que nós já anunciamos a palavra e ver como eles estão. Era o início da segunda viagem missionária, aqui no capítulo 15, verso 36. E Barnabé desejou levar o João Marcos. Paulo não gostou da ideia e disse: não vamos levar João Marcos, porque João Marcos, na primeira viagem missionária, desistiu lá da Panfilha. E eu não quero levar João Marcos. Achou que ele era neófito, inseguro e covarde. Mas Barnabé, calejado e experiente, como um discipulador exemplar, achou necessário levar João Marcos com ele. O texto diz que Paulo escolhe Silas, que tinha vindo de Jerusalém, ficado por ali, e parte para a viagem missionária. E Barnabé pega consigo João Marcos e vai para a ilha de Chipre. Eu tenho para mim que encerrou o ministério de Barnabé na ilha de Chipre, discipulando João Marcos, porque depois João Marcos volta em cena lá na frente, quando ele é solicitado por ser útil no ministério de Paulo. Mas eu estava olhando os 2 apóstolos aqui e vi como o Paulo precisava crescer em alguns aspectos, especialmente na maturidade. Paulo tinha sido discipulado por Barnabé. Paulo tinha sido acompanhado por Barnabé. Nos capítulos anteriores, diz que Paulo estava lá em Tarso, pois ele é chamado Saulo de Tarso. E o Barnabé, quando viu o movimento da igreja, o avivamento que estava crescendo na igreja, e eles teriam que fazer a primeira viagem missionária, lá no capítulo 12, Barnabé partiu para Tarso à busca de Saulo, buscar Saulo. E ele foi e trouxe, acompanhou o Saulo de Tarso para trazer para Antioquia e congregar em Antioquia e consagrar a sua vida em Antioquia e ser ensinado mais coisas do ministério em Antioquia
para depois servir para ser um missionário. Mas Paulo não tinha muita experiência de amizade, era um homem mais duro. Então Paulo, quando viu o João Marcos indo na primeira viagem missionária, achou que era muito frágil, porque um dos comentaristas disse que João Marcos, na região da Panfilha, não tinha pavimentação nenhuma na época, era muita pedra, e eles andavam de pé descalço, e o pé com a sola fina, sem ser forjado no chão, ele era ferido pelas pedras. E nos primeiros dias de caminhada, João Marcos cortou os pés, e começou a arruinar os pés e doer, e ele voltou da viagem. E Paulo não gostou daquilo. Paulo era o homem de dentro da farda, era o militar, tinha mais dificuldade de aceitar um ato de covardia ou de frouxidão de alguém. E como ele tinha ido junto com eles, ele não aceitou. Esse moço não pode acompanhar, ele não resiste, ele é fraco demais, ele é covarde demais, não quero para ser meu companheiro. Ele queria um obreiro pronto. E é assim que muitos de nós às vezes pensamos. Queremos uma pessoa pronta, que já saiba tudo e faça tudo, e não arrede o pé para nada, e seja um verdadeiro herói, mesmo sem experiência. E às vezes nós matamos uma boa pessoa no início da sua trajetória de fé ou de ministério, porque não temos paciência para instruí-los, ensiná-lo no caminho que deve seguir e desenvolver o trabalho que queremos que desenvolva. Assim era Paulo, queria gente pronta, queria heróis para estar com ele, porque ele era um homem assim, e seria um herói de Deus, já estava iniciando o ministério. Mas Barnabé pensou, eu vou ficar com João Marcos. João Marcos não resiste muito, ele é fraco. João Marcos não tem músculos do ministério. João Marcos não suporta lutas. João Marcos não suporta dores. João Marcos é frágil, é novinho, é inexperiente. Ele precisa de alguém com ele. Ele precisa de uma companhia com ele. Ele precisa de um homem maduro com ele. De uma pessoa que o ajude, de uma pessoa que o aconselhe, de uma pessoa que instrua e esteja junto com ele, lhe dando suporte. E eu vou ficar com João Marcos. Não vou estragar o ministério de João Marcos no início. E depois o Paulo, inexperiente, com João Marcos, ele levou uma lição. Ele viu que a companhia de um homem definiu primeiro o seu ministério e depois definiu o ministério de João Marcos também. Barnabé prepara Paulo e solta ele pronto, forte, valente, corajoso, rijo, com muita resistência, e pega João Marcos e vai preparar também. Foram apóstolos diferentes, na verdade. Um cobrava mais, outro cobrava menos, mas eram diferentes, eram homens de Deus. Mas o que eu colho desse texto, desses dois, é o valor de ser um companheiro, o valor de estar junto. Barnabé pensou consigo, não vou deixar uma história muito grande, não escreveu o livro do irmão Barnabé, não compôs o hino do irmão Barnabé. A história de Barnabé não é muito longa, mas deixou um homem preparado, que revolucionou o mundo de então, com o seu ministério, e deixou cartas escritas, que atravessarão os séculos e milênios, e chegarão na eternidade, porque Barnabé preparou este homem, por estar junto. Eu quero trazer para nós isso aqui, o valor da companhia. Como é ruim você e eu, nas nossas fragilidades, e não termos alguém do nosso lado, e não termos alguém para pegar a nossa mão e nos erguer, não ter uma palavra de fé, uma palavra de força e de ânimo, mesmo que seja corretiva às vezes, instrutiva, seja como queira pensar, mas uma palavra que nos chama a atenção, que nos levanta, que diz, não é por aí o caminho, vem mais para cá, é por aqui, não fica deitado aí, levanta,
Não fica sentado aí, não fica acovardado aí, levante. Sou teu companheiro. Quer um dos ombros, está aqui. Quer a mão, está aqui. Vai comigo, eu te acompanho. Quando você tiver força, eu te solto. Enquanto você estiver mole, eu estou do teu lado. Enquanto você estiver nessa frouxidão, nessa covardia, eu estou do teu lado. Isso não se fala só de discípulos, isso fala de filhos, isso fala de marido, isso fala de mulher, isso fala de filhos, fala de novos convertidos no contexto geral, pessoas que precisam de companhia. Eu não tive muitos instrutores, pois muito novo ingressei no ministério, mas aproveitei bem os durões que me instruíram, aproveitei as experiências, aprendi com as pancadas, e aprendi a baixar a cabeça, aprendi a fazer continência, aprendi a ser humilde, aprendi a engolir os caroços que vieram, e aprendi a dizer sim, e aprendi a dizer não. Sim, senhor, não, senhor. Se fiz errado, eu desmancho. Se fiz certo, está bem. Quer que eu deixe, quer que eu faça. Aprendi com os poucos líderes que tive junto comigo. Mas o que eu mais valorizei foi que esses líderes, na hora que eu precisei, me atenderam. De madrugada, ao meio-dia. Nunca passaram a mão na minha cabeça dizendo que eu estava certo, que eu estava errado. Nunca me elogiaram quando precisava corrigir. Nunca disseram que estava bem, se estava mal. Mas foram sinceros e disseram para mim: a minha bronca é para o teu bem. Minha correção é para você ser curado. Minha correção é para você crescer. Isso foi bom para mim. Companheiros, precisamos de alguém do nosso lado. Você tem uma esposa que às vezes te pega no pé, que é a tua instrutora, que te corrige, que nos corrige, que nos ensina, que diz sim, diz não, está errado, que enquanto nós queremos elogio, ganhamos uma crítica, enquanto queremos um abraço, ganhamos às vezes um cortezinho. Essa esposa é a mãe, é a mulher, é a esposa, é a amiga, é a professora, é a líder, é a mestre. Mas às vezes parte para o homem também, quando diz: menina, não é assim que faz. Ela chora, ela sorri, ela faz o teatrinho para conquistar, mas o homem fica firme, e com um beijo, com um abraço, com a correção, com um sim hoje, com um não amanhã, e encaminha a sua família, glória a Deus. Companhia, como vale ter alguém como companheiro do nosso lado. Esse alguém vai nos instruir, esse alguém vai nos ajudar. Mas tem um texto em Isaías: quando meu pai e minha mãe me desampararem, quando o meu líder me desamparar, quando alguém que é o meu professor me desamparar, quando o meu ensinador não me ensinar, quando alguém não me disser mais nada, e eu for desamparado, o Senhor me recolherá ou me acolherá. O Senhor me ensinará. O Senhor usará alguém para me ensinar. O Senhor usará alguém para me corrigir. O Senhor usará alguém para me chamar a atenção. O Senhor usará alguém para levantar o meu braço, para orar por mim e para dizer: levanta e anda. Não pare no caminho, glória a Deus. Valor da companhia do velho Barnabé. Eu tenho vontade de conhecer Paulo quando chegar nos céus. Eu tenho vontade de conhecer Moisés. Eu tenho vontade de conhecer o apóstolo São João, o Pedrão, meio doido. Eu tenho vontade de conhecer quase toda essa gente. E creio que Deus vai me dar o privilégio. Mas esse velho Barnabé, eu quero olhar bem na cara dele, porque eu tenho me inspirado no Barnabé para pensar em muitas coisas, quando se fala de igreja, quando se fala de família, quando se fala de novos convertidos, quando se fala de pessoas, porque os níveis de conhecimento são diferentes, os temperamentos são diferentes, o raciocínio é diferente, a forma de pensar é diferente, mas o Barnabé entende Paulo, o Barnabé entende o João Marcos, o Barnabé entende a congregação, glória a Deus. Levante a mão para o céu e adore o Senhor.
Xarabalachúria, candarabala. Oh, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória. Paulo também teve que admitir que ele não andava muito bem sozinho. Ele tinha que admitir que ele sozinho não era muito bem sucedido. E ele precisou de companheiros. Lá ele não quis João Marcos, mas ele precisou de companheiros lá nas viagens. Estava o Silas, apanhou junto, foi preso junto. Teve outros também, mas ele precisou de companheiros dentro da prisão também. Lá na prisão precisava de amigos. Ele precisava de alguém do seu lado. Ele precisava de alguém também nas lutas, nas tribulações, nas viagens de navio. Naquela viagem do navio do capítulo 28 ou 25, Paulo estava quase sozinho. Mas quando ele se sentiu sozinho, ele apareceu com um sentimento profético e disse: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo essa noite. Companhia de Deus na vida do Paulo. Companhia. Quando não tem homem, tem anjos. Quando não tem homem nem anjos, tem o Espírito Santo. Tem o profeta de Deus. Tem alguém do seu lado, glória a Jesus. Aleluia. O privilégio dos apóstolos de Jesus é que Jesus sempre esteve na companhia deles. Lá na hora de multiplicar pães estava Jesus. Lá na hora do milagre do barco estava Jesus. Lá na hora do milagre da cura, da cegueira, dar vista ao cego, dar voz ao mudo, dar audição ao surdo, limpar o corpo do leproso, levantar o paralítico, ressuscitar o morto. Os discípulos estavam sempre acompanhados pelo nosso Mestre Jesus Cristo, porque Ele é uma companhia fiel, glória a Deus, fiel e verdadeiro. E Ele gosta tanto de companhia, que as pessoas estejam juntos, que Ele deu exemplo com os discípulos, porque Ele queria preparar o grupo de discípulos. Então tinha que estar juntos. Quantas coisas erradas eles faziam? Coloque um grupo de 12 homens juntos e deixe sem líder para ver no que vai virar. Ainda mais que os 12 tinham liderança, os 12 tinham a mentalidade de líderes, seriam grandes líderes, e foram grandes líderes, grandes instrutores. É tanto que os evangelhos estão todos aqui, e as cartas paulinas revelam muita coisa, porque esses homens eram líderes. Deixa eles sozinhos, mas Jesus estava junto, dizendo não, dizendo sim, dizendo é assim, dizendo é assado. Passe o barco, embarque no barco e passe o mar da Galileia. Subam no barco e passem para lá. E eles iam todos. Parem aqui, sentem aqui e vamos repartir os pães, porque nós vamos ter que dar para a multidão. Eles faziam, tudo eles faziam, porque tinha um líder do lado deles. E lá quando os 70 foram enviados, ele disse: vão de 2 em 2. Não é bom ir sozinho, leva alguém com você. Quando você olha nesse texto, você vê Jesus mandando os discípulos de 2 em 2. Mas quando você olha lá para o texto do Velho Testamento, o grande sábio Salomão escreveu: é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Se alguém quiser fazer o mal para 1, 2 lhe resistirão. E um cordão duplo, dobrado por 3, não se arrebenta tão fácil. É melhor ser sempre em 2. A companhia deve estar sempre junto com nós. E lá em Mateus 28 e 20, eu anotei o versículo aqui para me não esquecer. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Levanta pela manhã, Jesus está junto. Trabalha, Jesus está junto. Na fábrica, no ônibus, no carro, na moto, na bicicleta, no avião, no barco, onde estiver, Jesus está junto. Estarei todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele fala no capítulo 18, versículo 20 de Mateus, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que Jesus maravilhoso, que está no meio, está junto, está acompanhando, está cuidando. Glória a Deus.
Você tem medo de andar sozinho, irmão? Por que solidão? Por que tristeza? Por que medo? Jesus está acompanhando os nossos passos, porque Ele valoriza a companhia. No contexto humano, vamos ser companheiros também. Vamos ser companheiros da pessoa que está do nosso lado. Vamos ser companheiros dos nossos amigos de trabalho. Vamos ser companheiros dos nossos familiares. Vamos ser companheiros dos nossos colegas de profissão. Vamos ser companheiros dos nossos amigos de faculdade, de escola, de curso. Vamos ser amigos. Vamos ser companheiros. É bom sempre ter amigos. É bom ter alguém do lado da gente. Eu sempre digo para os jovens que moram sozinhos, longe, é bom ter alguém perto, um amigo, que ache falta de você, que se preocupe contigo, que cada semana te ligue, pergunte de você como você está, para ligar para a família, para trazer um recado, alguma coisa. É bom ter amigos. Quantas pessoas que estão na solidão, doente, depressivo, com síndrome do pânico, estressados ao extremo, enfermos da alma, isolado de tudo e de todos. Não pode se isolar, precisa estar junto com alguém, ser amigo de alguém. Mas Jesus está junto também. Falando no contexto espiritual, Jesus está junto. A confiança bíblica é tão forte que em Lucas 24, depois que Jesus morreu e eles pensaram que ele ia ressuscitar, estavam indo em caminho, em direção a Emaús, no caminho de Emaús. Alguns discípulos iam conversando pelo caminho. Eles estavam bem desanimados, mas eles estavam juntos. Iam conversando com respeito ao que tinha acontecido. E ele disse que ia ressuscitar e não ressuscitou. Será que vai acontecer? Estavam eles sozinhos ali, mas entre eles dois juntos. E quando eles verem, alguém se aproxima deles e começa a conversar com eles. E fala com eles: por que vocês estão discutindo pelo caminho, conversando pelo caminho? Daí eles dizem: mas você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias, você é estranho, você não faz parte da terra, da região. O que aconteceu? Nosso Senhor Jesus foi morto, disse que ressuscitaria, e hoje é o terceiro dia, e Ele ainda não ressuscitou. E chegaram no local, e na hora da alimentação, na hora da oração pelo pão, Ele sumiu do meio deles, e eles começaram a olhar um para o outro, e viram que era o Senhor que estava com ele. Eles estavam um cuidando do outro, desanimados os dois, mas um junto com o outro, e Jesus se fez presente. Daí eles testificaram: porventura não ardia dentro de nós os nossos corações, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras. Jesus havia ressuscitado para cumprir a sua palavra, para estar junto como companheiro fiel, glória a Deus. E enquanto estava pensando nesse texto, para meditar com os irmãos, me veio 2 textos bíblicos do Velho Testamento que eu quero repartir, ainda antes de orar com os irmãos. E um deles é muito conhecido, é o Salmo 23, um salmo que já esquecemos as vezes que pregamos sobre ele, e cada vez fica mais novo. O que eu entendi pelo Espírito Santo foi a segurança do Davi, a segurança com que ele fala esse salmo, a confiança da companhia de Jesus. Ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eles andavam pelos desertos, eles andavam pelos penhascos, em lugares difíceis, perigosos, onde tinham lobos e outros bichos predadores que poderiam sacrificar as ovelhas do deserto. E o Davi, como um bom pastor de ovelhas, sabia disso, mas ele não tinha medo, porque ele tinha uma companhia. E essa companhia era Deus. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não estou falando do contexto teórico da situação, eu estou falando espiritualmente, falando no contexto espiritual. A tua presença está comigo.
tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu cair, o cajado me ergue. Se o lobo vir, a vara bate nele. Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Glória a Deus, não tenha medo. Deus está com você. Deus está contigo. Glória a Deus. Isso é uma verdade tão grande, que eu quero que você saia daqui hoje sentindo que Deus está contigo mesmo. Não é a nossa retórica, não é a nossa pregação, é o Deus que eu sinto que arde dentro de mim. É a presença de Deus que está na minha alma, que eu quero que esteja contigo também, todos os dias. E eu vou ler esse versículo aqui de Êxodo 23 e 20, para você ver, meu amado irmão. Êxodo 23 e 20. Quando comecei a ler esse texto, parece que tive uma espécie de êxtase com o Senhor Jesus, sozinho com Ele. Êxodo 23 e 20, veja a profundidade do texto. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Deus falando com Moisés. Eu vou ler de novo, porque no segundo versículo eu vou ler, vai aprofundando. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve no lugar que te tenho aparelhado. O anjo vai na frente, vai guardar no caminho e vai levar no local. Deus mandou. Agora veja a recomendação divina para o comportamento de Moisés com o anjo. É o comportamento de Moisés com o anjo. Versículo 21. Guarda-te diante dele, se comporte, porque tem um anjo cuidando de você. Se comporte, porque o anjo está pertinho. Se comporte. Você não faz o que você quer. Você precisa fazer o que Deus está falando. Guarda-te diante dele e ouves a sua voz. Comportamento e audição com ele. E não provoque a ira dele. O Balaão provocou a ira. Não se comportou e provocou a ira. E Deus teve que usar a jumenta para falar com ele. Ele se ira contra a jumenta. E ela diz: quando foi que eu fui infiel e negligente? Quando foi que eu fiz coisa errada? Nunca. Sempre obedeci, jumentinho obediente. E o Senhor abre os olhos desse homem e veja que na frente dele tem um anjo bravo, com a espada na mão. Meu Deus. Não provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Eu vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho, companhia fiel, e vai te levar no lugar que eu te tenho aparelhado. Mas se guarda diante dele. Ouve a sua voz, a sua instrução. Ouve a voz dele. E não provoque a sua ira, porque não perdoará a rebelião. Porque o meu nome está nele. Deus marcou a companhia. Deus determinou a companhia. Deus colocou junto a companhia. E quando eu comecei a ler isso, e o Espírito Santo começou a me dar o entendimento do texto
que está tão claro, mas a gente é tão cego, tão negligente, que lê 50 vezes o texto e não entende. Mas quando o Espírito Santo abre a mente e o coração, as coisas ficam diferentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas no versículo 22 diz assim: mas se diligente ouvires a voz, e fizer o que eu te disser, eu serei inimigo dos teus inimigos. Glória a Deus. E adversário dos teus adversários. Deus quer fazer uma coisa grande, mas há uma exigência básica para ser cumprido na sua palavra. Deixa eu ler mais uma vez para você entender melhor. Se diligentemente ouvires a sua voz, e fizer tudo o que ele disser, o que eu lhe disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nem o mal te sucederá, diz a palavra, nenhuma praga chegará na tua tenda. Glória a Deus. Agora você veja o outro versículo. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, 5 nações. O meu anjo te levará nessas 5 nações. Tem uma coisa: não te incline diante dos seus deuses, e ele abençoará o vosso pão. Ainda mais, antes ainda, nem o servirás, nem farás conforme as suas obras, antes destruirá totalmente, quebrará todas as suas estátuas. Não se incline diante dos deuses. Quando se fala de idolatria, se fala de coisas que nós colocamos como prioridade. Não está falando somente em objetos de adoração, está falando em coisas que nós colocamos o coração. Se eu colocar o coração no dinheiro, na posição, na profissão, no intelectualismo, nas coisas concernentes a esse mundo, e eu priorizar isso e ser maior do que o meu Deus me reprovará. Deus é prioridade da minha vida, Deus é prioridade da minha alma. As coisas desse mundo são efêmeras e passageiras. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não te incline diante dos seus deuses, nem sirva, nem farás conforme as suas obras, antes destruirá totalmente as suas estátuas, as suas idolatrias. Isso significa eu tirar aquilo que quer tomar o lugar de Deus da minha vida, eu priorizar aquilo que é divino, que é sagrado, que é bíblico e que Deus quer para a minha vida. Veja o verso 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de ti as enfermidades. Pão abençoado, água abençoada, é vida e vivência, muita vida e muita coisa boa, muita prosperidade e saúde perfeita. Obedecer Deus é ser abençoado, obedecer a palavra é ser abençoado. Glória a Deus. Agora veja o verso 28. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias eu cumprirei. As mulheres estéreis vão ter seus filhos, e
os anos de vida vão ser longos. Mas tem mais um versículo aqui. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando todo o povo onde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Preste atenção no verso 27. Enviarei o meu terror e desconcertarei. Duas coisas Deus faz para os inimigos, para os demônios e para as pessoas que não gostam, que perseguem, que querem ver o teu mal. Terror e desconcerto. Perderá a direção quem se levantar contra ti. Perderá o caminho, porque Deus põe apavoramento e desconcerta, desequilibra. Receba a palavra de Deus, que é a tua vitória. É a tua vitória nessa noite, nesse lugar. Tem mais coisas ainda, mas Deus está se revelando para você, porque algo extraordinário vai acontecer na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua empresa. Glória a Deus. Veja só, verso 28, eu enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus, e diante de ti. A arma de guerra do Senhor é insignificante, mas tem habilidade e poder, é vespões. Eu vou mandar bespas, vou mandar marimbondo, vou mandar os vespões. Nós nunca vamos entender o jeito da guerra de Deus, mas nós vamos ver a vitória e os resultados das guerras do nosso Deus. Guerrear as guerras de Deus é oração e obediência na palavra, e Ele fará as coisas que for necessária para livramento e cuidado da nossa vida. Agora veja o verso 29 e o 30, porque eu preciso orar. Num só ano não lançarei fora de diante de ti, para que a terra se não torne deserto e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Eu não vou destruir tudo num ano, Deus está falando na palavra, porque se matar todos os teus inimigos num ano, a terra vai ficar deserta, e as feras vão se multiplicar e são capazes até de te perseguir em você. Você imaginou? Mas daí diz o texto aqui, pouco a pouco eu os lançarei de diante de ti, até que seja multiplicado e possua a terra por herança, glória a Deus, e dar as dimensões. Deus pode, num momento, resolver todos os seus e os meus problemas, mas Ele vai aos poucos, porque Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida de todas as coisas. Num ano, Ele poderia acabar com aquelas nações inimigas, mas Ele achou por bem de não fazer, para que a terra não ficasse toda deserta e as feras não se multiplicassem. Fique em pé para nós orar. Você quer oração? Venha ao altar agora, irmão. Eu preciso orar por você nessa noite, porque você vai sair daqui com a carga divina na tua vida. Venha buscar ajuda divina. Uma glória de Deus muito grande está no templo, irmão. Uma glória de Deus muito grande envolve o templo nessa noite. A glória do Espírito Santo está nesse lugar. A glória do Espírito Santo está nesse lugar. Se existiu uma noite de vitória para a sua vida, é hoje. Aleluia. Hoje é noite de bênção. Hoje é noite de grandes vitórias. Pode vir que eu aguardo você chegar. Os pastores já estão orando. Os pastores já estão clamando aqui. Pode vir, irmão. Deus vai desfazer doença. Deus vai desfazer a força contrária. Deus vai desfazer todo o poder das trevas.
porque a bênção vai. Você que está na internet, pela internet nos ouvindo, meu irmão, meu amigo internauta, em Joinville, no estado, no Brasil ou fora dele, seja tocado pelo Espírito Santo, aí na sua casa, aí na sua cidade, aí no seu estado, aí no seu país. Há uma glória de Deus muito forte, para você ser curado da doença, para você ser transformado pelo poder de Deus, para você ser abençoado nessa noite. Vamos começar a oração. Os pastores me ajudem, porque você vai sair daqui mais leve nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, comece a orar agora. Comece a fazer a sua oração agora. Existe alguém aceitando a Jesus como Salvador. Existe alguém sendo transformado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos agora. Amado Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, nós oramos, Senhor, pelos teus servos que estão no culto nessa noite, pela tua filha que está aqui, Senhor, pelo teu filho. Está sendo posto as mãos sobre ele, está sendo posto as mãos sobre ela. A tua graça está visitando essa vida. Eu não sei o que o teu filho precisa nessa noite. Eu não sei se precisa da cura para a enfermidade, não sei se precisa da bênção financeira, da bênção espiritual, a bênção para a família, a companhia do Senhor, a companhia do teu Espírito, a companhia dos teus anjos. Eu sei que tem um anjo que está guardando cada um dos irmãos, mas eu sei que o teu Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, está agora abraçando, está agora abençoando, está agora tocando, está agora curando. Toda doença seja repreendida agora, toda enfermidade, toda força negativa das trevas, da doença, do problema emocional, espiritual, físico, problemas da família, problemas do casamento, problemas profissionais, financeiro, onde quer que esteja o problema, que ali o Senhor toque para resolver. Na vida, venha curar, venha transformar, venha perdoar, venha realizar obras gloriosas, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Receba a oração. Deus. Receba a oração da fé. Receba a oração da fé. Deus, e